Então vamos lá falar sobre a visão bíblica do autocuidado. O texto está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, 13, e aí eu vou ler o 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Porém, Deus aniquilará tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no vosso espírito, as quais pertencem a Deus. Então, quando essa carta foi escrita por Paulo à igreja de Coríntios, essa igreja estava passando por momentos difíceis. Quando a gente lê lá em Coríntios 3, fala assim: porque ainda sois carnais, pois há entre vós invejas, contendas, dissensões. E no capítulo 5, verso 1, fala que ainda há entre vós fornicação. Então, olha só, dentro da igreja tinha pessoas invejosas, tinha pessoas que faziam contendas, tinha pessoas ali que praticavam fornicação. Então, isso dentro da igreja. Então, prova que dentro da igreja precisa sim de cura, precisa sim de mudança. Não é porque está todo mundo aqui bonitinho, vestido, né? Que está tudo bem, não. Tem coisas que precisam ainda ser trabalhadas. E aqui, quando o apóstolo Paulo fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, ele estava falando assim: nós temos um livre-arbítrio para fazer o que eu quiser. Mas não como cristão, que todas as coisas que eu quero fazer vai me convenhar a fazer. E ele fala que ele não iria se deixar dominar por nenhuma coisa. Por que Paulo ele fala isso? Porque ele tinha convicção da fé que ele servia. Então ele fala: isso aqui não, eu sei que isso aqui não é bom para mim, eu sei que eu posso até fazer, mas eu sei que se eu fazer não vai ser bom. Então eu não vou fazer isso aqui, eu não vou me deixar dominar por essa coisa. E aí ele falou assim: os manjares, ou seja, o alimento é para o ventre, que é o estômago, e o estômago é para receber o alimento. Foi feita com essa finalidade. Mas não é porque o estômago foi feito para receber o alimento foi feito para ser criado pelo estômago, que eu posso agir de qualquer maneira. Porque se agisse assim, Deus aniquilaria tanto um quanto o outro. Lembra lá de Eva? Ela estava bem lá no jardim, Deus deixou todas as árvores frutíferas lá. Só que Deus falou assim: aquela ali, Deus falou para Adão, mas Eva depois ficou sabendo, né? Que todas que estavam ali ela poderia comer, exceto aquela, porque aquela fruta ali não era para ela comer. Então tudo me é permitido, mas aquela ali não me convém comer, porque Deus falou que não era para mim comer. E o que aconteceu? Eva foi lá e comeu do fruto proibido. E o que Deus falou? Que nos dias que comesse, morreria. Morrer, destruição. Então percebe a semelhança desse? Não é porque eu posso comer o que eu tenho disponível que eu vou comer aquilo. Não me convém fazer tal coisa. Então, aqui no versículo 19 fala: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Lembra lá do verso 13? Que fala que o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por que o corpo era para o Senhor? Para receber o Espírito Santo. E o Senhor é para o corpo, para a gente ser canal aí de bênção, né, gente? Então Deus fala que não sou de nós mesmos. Então esse corpo que vocês estão vendo aqui não é meu, para mim fazer o que eu quiser. Aqui fala sobre prostituição. Fui lá no Google, né? O que é prostituição? Porque prostituição a gente acha que é só adultério, né? Deitar com quem não é nosso cônjuge. Não é. Prostituição é o quê? Corromper. Então, mas o corpo não é para corrupção. Então, o nosso corpo não é para nós corrompermos. O nosso corpo é para o Senhor e o Senhor para o nosso corpo. Porque nós fomos comprados por um bom preço. Então, esse corpo que vocês estão vendo aqui, ele foi comprado por um bom preço. E qual a finalidade desse corpo? É glorificar a Deus. Glorificar, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, as quais pertencem a Deus. Então, esse corpo não pertence a você. Esse corpo, ele pertence a Deus. Porque foi comprado por Deus. E o que você tem feito com o seu corpo? Você tem cuidado do corpo que Deus te deu? Essa é a pergunta que eu quero deixar para os irmãos.
Então, se a gente for ler a Bíblia, diversos textos aí falam sobre a relação do alimento com a palavra de Deus. Se a gente for ler lá em Levítico 11, 47, Deus ele dá uma série de proibições alimentares para o povo israelita. Aqueles animais que eles poderiam comer e aqueles animais que eles não poderiam comer. Naquela época, gente, não tinha tantos instrumentos, tanta tecnologia que a gente tem hoje. Então, Deus falava aquilo ali, era para o próprio cuidado do povo de Deus. Em Gálatas 5, quando a gente lê no capítulo 19 ao 21, fala assim, eu dei uma cortada ali, tem mais, se os irmãos quiserem depois, lê na íntegra, tá? Eu dei uma diminuída ali. Porque as obras da carne são manifestas. E ali fala uma sequência, e aí vem bebedices, glutonarias, e o que os cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então percebe como a questão alimentar é sim uma questão que deve preocupar, porque a glutonaria, que é o excesso de comida, a pessoa come em excesso, não fica com fome só, está cometendo pecado também. Está cometendo pecado. E pode até o quê? Não herdar o reino de Deus pelo simples não conseguir rejeitar o alimento. O pecado entrou no mundo através da desobediência, que foi pelo quê? Mordida lá, que não era para comer. Então, o povo israelita estava no deserto, Deus mandando maná, e ele estava pensando o quê? Na comida do Egito, que viu coisa horrível. Não tem nem gosto, ele estava pensando na comida do Egito. Então, percebe que a questão alimentar, sim, devemos nos preocupar. Nós não devemos preocupar só com o espiritual, mas nós devemos preocupar também com o mental e também com o aspecto físico. Em João, no capítulo João 3, 1, 2, fala: amados, eu desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Você tem tido saúde? E também, em Vai Tessalonicenses 5, 23, fala que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis. O que é irrepreensíveis? É o que? Sem nenhuma falha, perfeito, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus quer que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito sejam conservados irrepreensíveis, sem nenhum defeito, até a vinda de Jesus. Então, onde nós podemos curar o espírito que está ferido? Através da oração, através da fé que a gente encontra alívio para essa alma que está aflita. A cura da alma ferida, onde que a gente faz? Na terapia, na igreja, na fé e em outras formas também. A cura do corpo doente, onde que a gente faz? Eita glória, Jesus! Amém. Eita glória! Aleluia! Da alimentação, no exercício físico. Então, quando um não vai bem, o outro não vai bem. A Paloma estava com o corpo unido. A Paloma estava com o papel ok, mas o emocional destruído. E isso que me fazia ficar triste, abatido em certos momentos, uma pessoa que está ansiosa, estressada, ela começa a sentir dor no estômago, diarreia ou até mesmo constipação. Então mostra que nós estamos interligados. E por isso que aqui na igreja nós não devemos só tratar a nossa alma, mas também o nosso corpo. É importantíssimo falar sobre o cuidado do corpo e também o cuidado da mente. Então, aqui surge as campanhas do Outubro Rosa para lembrar: ei mulher, acorda, você tem que se cuidar. E o Outubro Rosa ele começou em Nova York em 1990 com a primeira corrida pela cura. E aí no Brasil os eventos começaram a acontecer em 2002. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, mostrou que no Brasil, entre os anos de 2023 e 2025, deve registrar aproximadamente 704 mil novos casos de câncer por ano. Pensa, irmã, 704 mil casos de câncer por ano. E os tipos de câncer mais comuns são de pele, mama, próstata, colo, reto, além do câncer de pulmão. Então, falando aí sobre como se desenvolve o câncer. Nosso corpo, ele é formado por um conjunto de células. E essas células sadias, ela tem um período para morrer. Então, as células, elas já nascem programadas para um certo momento ela morrer. Esse processo se chama apoptose celular. Porém, essas células ali, elas podem sofrer mutações devido a agentes carcinogênicos. E essas células, quando sofrem mutação, ela não morre no tempo que ela deveria morrer. E aí, ela está defeituosa, ela começa a se replicar defeituosa. E aí que surgem os cânceres. E quais são aí alguns agentes carcinogênicos? O raio solar.
E também a alimentação. Quando você pega, por exemplo, uma salsicha que só tem componentes químicos, e como componentes químicos, o que vai ter? Coisas que modificam aí os seus genes, que vão gerar doença. A Coca-Cola, por mais que seja zero, mas tem o quê? Corante, caramelo, umas coisas assim que não é nada de natural. Que ao longo do tempo, o que vai fazer? Mutações. Fora tanto de outras coisas que tem aí, só citar só os dois. Miolo, nem se fala. Então, assim, o aumento das taxas de diagnóstico estão diretamente relacionados ao envelhecimento da população. Por quê? Quanto mais a população vive, mais tempo ela tem para ficar exposta a esses fatores de risco, como tabagismo, alimentação inadequada, obesidade e sedentarismo. Isso não é a nutricionista falando que está falando, isso é uma pesquisa do INCA, uma pesquisa séria. Então, um dos fatores aí do câncer é a alimentação inadequada, obesidade e sedentarismo. Então, assim, vamos fazer uma comparação sobre o câncer de mama, 704 mil novos casos. Em relação ao sobrepeso e obesidade, no Brasil, em 2019, revela que 60% da população adulta acima de 18 anos ou mais estava com sobrepeso. Cerca de 96 milhões de pessoas estavam aí já com sobrepeso. 60%, pense, 60% da população, mais da metade, já estava aí no sobrepeso. Sendo que desse total, 30% das mulheres foram classificadas como obesas. Isso são dados alarmantes. Se a gente for olhar, enquanto câncer, até hoje foram diagnosticados 231.694 tipos de todos os tipos de câncer em todas as faixas etárias, em 2019, ou seja, 5 anos atrás, já foram diagnosticados 96 milhões, ou seja, a prevalência de sobrepeso e obesidade, então olha só, 414 vezes maior do que é câncer. Por isso que a tendência vão ser surgir mais câncer. Por quê? Enquanto a população está ganhando peso, isso se torna um fator de risco para desenvolver câncer. Então vamos saber aí se vocês se enquadram nessa estatística. Eu sei que graças a Deus eu estou fora, né? Mas vamos lá. Para calcular isso é muito simples. Basta você pegar o seu peso, dividir pela sua altura ao quadrado. Ou, se você preferir, pegar o seu peso, dividir por altura vezes a altura que vai dar o seu IMC, que é o índice de massa corporal. Pode passar? Como aí no exemplo, quando a pessoa dá 22, significa que a pessoa está no peso normal. Quando dá entre 25 a 30, já é classificado como excesso de peso. De 30 a 35, obesidade grau 1, e aí vai. Então você pode pensar que uma pessoa obesa é aquela pessoa que está maior? Não. Pouco assim já pode estar obesa. Então por isso que é importante você saber onde que eu me enquadro disso aí. Por quê? Porque você é templo e morada do Espírito Santo. Você não pode aceitar que você venha estragar esse corpo que Deus te deu. Porque Deus quer que na vida que nós entregamos esse corpo de maneira irrepreensível. Pode passar? Então, assim, por que os fatos de obesidade e sobrepeso são tão alarmantes? Mas por que ninguém se preocupa com isso? Nós vemos aí que existe, de janeiro a dezembro, se a gente for olhar, tem aí prevenção contra a leucemia, câncer do colo de útero, para transtorno do aspecto autista, segurança de trânsito, doação de sangue, proteção do meio ambiente, prevenção contra o suicídio, câncer de mama, câncer de próstata, mas não tem de sobrepeso e obesidade, sendo que é tão mais prevalente, né, do que todos esses juntos. Pode passar? Pode passar? Isso acontece porque tanto o Estado quanto as pessoas não reconhecem a obesidade como um problema urgente. Afinal, não mata da noite para o dia. O processo vai acontecendo de maneira lenta e gradual. O ganho de peso vai acontecendo gradualmente. O processo de adoecimento vai acontecendo gradualmente até chegar no caso mórbido, que é a obesidade grau 3, que aí se torna um perigo. Então, assim, se a gente for olhar a leucemia, mata. Câncer do colo de útero, de mama, próstata, mata. Se não tiver segurança no trânsito, haverá muitas mortes. Se não doar sangue quando estiver precisando de cirurgia, se não tiver as bolsas de sangue, pessoas vão morrer. Se não tiver proteção contra o meio ambiente, vai acontecer aí, ó, no futuro, né? Se nós não cuidarmos das nossas florestas, no futuro a qualidade de vida vai ser péssima. Se não, obviamente, se não tiver campanhas de prevenção contra o suicídio, pessoas vão morrer. Se não tiver campanhas contra o câncer de mama e de próstata, pessoas vão morrer. Então é por isso que não tem campanhas para sobrepeso
pressão alta, colesterol alto, triglicérides alto, todo mundo conhece, né? Trata de um remedinho? Não, isso aí é só paliativo, tá? Porque se você não consertar aquilo que está causando o problema, as dosagens só vai aumentando, depois a insulina injetável, depois é só mais insulina, porque o banco já foi passado. Então, diabetes é o excesso de carboidrato, hipertensão é o excesso de sódio, falta de atividade física, excesso de bebida, colesterol alto é o excesso de consumo de gorduras saturadas, aquela carninha vermelha, sabe? Aquelas gordurinhas que eu acredito que muita gente gosta, aquilo lá, cheio de colesterol. Triglicérides altos devido ao excesso aí de carboidrato também. E dores nos joelhos devido ao excesso de peso. Então percebe aí que isso tudo é em decorrência da alimentação inadequada e do sedentarismo. Então, se eu fosse perguntar para vocês, eu já dei a resposta, né? O que precisava aí fazer para evitar essas doenças? Exercício físico. É muito fácil. Dieta e exercício físico, né? Agora, tá, fez uma perguntinha aí. Você tem feito o que você disse? Você tem treinado? Você tem feito... Não é que fala dieta. Porque hoje em dia é tão comum comer errado que uma alimentação um pouco mais equilibrada já está fazendo dieta. Não. Só está tendo uma alimentação adequada. Isso não é dieta, isso é uma alimentação adequada. Então, assim, muitas pessoas não têm feito, né? E por isso tem surgido tantas doenças. Então, por que mesmo sabendo que precisa ser feito, não faz? Provavelmente é porque ainda não chegou no fundo do poço, sabe? Aquele ditado, ou muda ou morre. Alguém já conhece alguém que já passou por isso? Só se não mudar vai morrer? E aí a pessoa transforma? Eu sei porque o exemplo disso é o meu sogro. O próprio Daniel tá aí, minha cunhada, que não pode deixar eu mentir. Fumou a vida inteira. Foi só o médico falar assim, ou para de fumar ou morre, que instantaneamente um milagre aconteceu. Então por que nós temos deixado o pior acontecer para mudar? Por que nós temos deixado o nosso corpo corromper tanto para mudar? Né? Vocês, eu acredito que a maioria aqui deve ser mães. E como mães, eu acredito que vocês querem o quê? O melhor para os seus filhos. Vocês, quando o seu filho fica doente, a primeira coisa que vocês se preocupam, nossa, não está correndo, não está pulando, não está comendo, porque tem algo de errado. Então, o que você faz? Não, eu quero que o meu filho, por mais que ele seja bagunceiro, eu quero que ele volte a fazer bagunça. Porque eu sei que enquanto ele está correndo, enquanto ele está pulando, ele está bem. Enquanto ele tem vigor, ele está bem. Deus quer o mesmo para você. Você mesmo disse que você é a princesa do Senhor. E Deus, o que ele quer para a princesa dele? Na Bíblia mesmo fala que ele quer o quê? Que você tenha vida, e vida em abundância. Quantas pessoas têm deixado a sua vida ser cortada aí no meio do caminho porque não cuidou do tempo do Senhor? Lá na rua de casa mesmo, morreu essa semana, 50 anos, com tanto de neto, vai ter neto assim na noite. Morreu. Por quê? Né? Então assim, Deus quer que você coma o melhor dessa terra. Então Deus quer o quê? Cuidar de você, igual Ele cuidava do povo do deserto. Deus quer prover na sua vida. Eu sei que a palavra é um pouquinho dura, mas precisa ser para o quê? Gerar mudanças. Eu poderia falar com você sobre alimentação saudável. Eu poderia dar dicas aqui, inúmeras dicas. Qual que é a fruta que é melhor? Eu disse que é melhor, mas isso adiantaria alguma coisa? Não adiantaria. Porque enquanto a mente não mudar, nada adianta falar sobre os benefícios da alimentação, que nada vai mudar. Então precisa daquele acorda para a vida, sabe quando a Joana faz muito disso, ela é muito malvada, ela dá uns tapas assim na cara da gente e fala, acorda para a vida, que não é bem assim? Então é mais ou menos isso que eu vou dar aqui. Então assim, Bate, depois dá um beijo. ela bate, dá um beijo. Eu venho aqui trazer essa palavra, para o quê? Para trazer mudança na vida de vocês. Pense, não seja mais parte dessa estatística. Não seja parte dessa estatística, seja melhor. Dê o exemplo do seu corpo. Aí voltou a minha apresentação, né? Quem eu sou? Porque você precisa saber quem você é. Porque muita gente que eu atendo não sabe quem ela é. Até mesmo eu já fui essa pessoa que deixei de ser levada por quem os outros falavam que eu era. E aí eu passei a repetir para mim mesmo. Eu sou filha do Deus Altíssimo. E como filha do Deus Altíssimo, como princesa, você tem que agir como tal. Eu também mulher, cristã, mãe. E por que eu coloquei isso de novo? Porque no consultório diversas vezes eu ouço assim, é porque sou dona de casa, minha rotina é tão corrida. Eu sou mãe, como que eu deixo o menino para a academia? Não tem jeito. Mas antes de ser mãe, antes de ser esposa, você
mulher, dessa princesa que você diz que é, por conta de outras coisas. Minha filha, minha princesa maravilhosa, eu vou para a academia, ela está junto. Enquanto eu treino, ela faz natação. Enquanto eu leio a Bíblia, ela lê a dela. Então, eu sou o maior exemplo na vida dela. Então, quantas vezes você tem deixado de fazer uma coisa e usado como pretexto de ser mãe, né? A vida, ela não é fácil. Hoje mesmo eu levantei 7 horas da manhã, 9 horas eu já estava com meu feijão cozido, com meu arroz já sendo cozido, já fazendo o café da manhã, tomando o café da manhã, fui para o meu consultório, limpei meu consultório, atendi, voltei para casa, fiz o almoço, fiquei um tempo com meu marido e com minha filha. Depois disso, fui limpar a casa, lavar banheiro, lavar terreiro, depois fui dobrar roupa, fui limpar móveis e depois fui me arrumar, assim, ó, me arrumo bem rápido, né, graças a Deus. E estou aqui, me perdi várias vezes, estou aqui. Então, assim, eu estou falando que é fácil, eu estou falando que você não vai ter problema, não. Estou falando que simplesmente você não pode esquecer do seu objetivo. Que antes de ser dona de casa, antes de você mãe, você é mulher, você precisa se cuidar. Então, quando foi meu dia de eu estar lá para fazer minha unha, então eu tenho esse cuidado comigo. O cabelo eu mesmo arrumo, a sobrancelha eu mesmo arrumo. Mas a unha eu pago alguém para arrumar. Então, assim, tem que aprender a fazer o tempo dar para você cuidar de você cuidar do seu filho, você cuidar do seu esposo. Mas não pode esquecer de você. Jogar como desculpa os filhos. Os filhos, eles são herança do Senhor. Eles não são empecilhos do Senhor. Tem muita gente usada os filhos como empecilho. E o filho não é empecilho. Filho é herança, é coisa boa. Não use o seu filho como empecilho, porque ele é herança. Então, assim, por que a necessidade de saber quem é? Porque quando você não sabe quem é, você se torna o que os outros dizem ser. A Joana não aceitou que o esposo disse para ela que ela era soberba, porque ela conhece muito bem quem ela é. Quantos de vocês aqui já ouviram, você é inútil, você é feia, você está gorda, né? Quantos de vocês ouviram essas palavras duras aí? E por ouvir essas palavras duras, você acreditou naquilo que os outros te disseram, acreditou que você era realmente feia, que você era realmente inútil. E aí o que você pode ter feito? Eu sou feia mesmo, eu sou inútil, eu não sei pra nada, eu tô gorda mesmo. E aí o que você faz lá com a sua autoestima? Pisa nela. E aí como vai ter força para mudar isso se você mesmo joga a sua autoestima lá no chão? Não vai ter como. Uma pessoa que acredita no que os outros dizem que ela vai ter força para quê? Só para pegar a comida e descontar essa frustração na comida. E o que isso gera? Gera um ciclo. Algo te desestabiliza emocionalmente, come para encontrar conforto, afinal o alimento ali é quentinho, é gostoso, então come para encontrar conforto, ganha peso e aí vem novamente a insatisfação, algo para te desestabilizar e esse ciclo vai rodando infinitamente. Pode passar? Então, assim, como que eu faço para quebrar esse ciclo? A primeira coisa é saber quem você é e começar a agir como tal. Se eu sou, ou se eu pelo menos eu quero ser uma mulher bonita, então eu devo agir como uma mulher bonita age. E como uma mulher bonita age? Ela se arruma, ela se cuida, ela tira tempo para cuidar do seu cabelo, da sua unha, do seu corpo, da sua alimentação. Se você quer ser considerada pelo seu esposo uma ótima esposa, o que é que você precisa ter para ser considerada uma ótima esposa? Primeiro, você tem que se amar. Porque quem não se ama é muito trabalhoso esperar que o outro vai te amar. Porque se nem você consegue fazer uma tarefa dessa, como que o outro vai conseguir? É um peso muito grande. Então, primeiramente, você tem que se amar. Quando você se ama, quando você se sente bonita, atraente, tudo ao seu redor muda. Porque quem cura, cura. Quem está ferido gera mais ferida. Então, se você se sente bonita, você é capaz de seduzir o seu marido, joga o cabelo de um lado, joga o cabelo do outro, é capaz de seduzir ele. Se você é uma mulher bonita, sabe quem você é, você tem uma conversa que agrada ao seu marido. Não chega aquela conversa chata, cheia de problema, enxurrada de problema pra cima de marido. Quem quer ouvir isso? Então chega a ser chato, né? Então, se você quer ser uma boa esposa, tem que ter conversas agradáveis, tem que fazer o quê? Coisas que agradem o marido. Se você quer ser uma mãe incrível, você precisa fazer o quê? Não é só dar comida pro seu filho, colocar ele, mandar ele tomar banho e tudo. Não, isso aí é o básico do básico. Né? Se você quer ser considerada uma boa mãe, você tem que tirar tempo para brincar com o seu filho, conversar com o seu filho, orar
ser o maior exemplo para o seu filho. Eu tenho certeza, sim, convicta, estou sendo um exemplo para minha filha. Por que eu tenho tanta preocupação? Porque eu não tive esse exemplo. E quando eu não tive, eu sei que doeu para mim. Então, hoje, eu tento assim pensar, o que eu posso fazer para não traumatizar a minha filha? O que eu posso fazer de diferente? Então, se ela vê eu como espelho dela, eu sei que a vida dela vai ser muito mais leve, muito mais feliz do que a vida que eu tive. Então, é isso. Quando você está bem, si mesmo você consegue transformar. É por isso que lá em Provérbios fala que a mulher sábia edifica sua casa, mas as tolas com a sua própria mão a destrói. Então, por que o homem está preocupado em trabalhar? A mulher não, ela está preocupada em cuidar do lar, a maioria, né? Não é todo mundo, mas a maioria. A mulher é responsável por cuidar do lar. É você que faz a lista de compra, que provavelmente vai no supermercado. É você que prepara o alimento, é você que dá para os seus filhos comer. É você que organiza a casa para receber o seu marido, os seus filhos. É você que é o centro ali da casa. Então você, como mulher, tem uma responsabilidade muito grande de edificar ou destruir essa casa. Porque se você não está bem, se você não traz coisas boas para o seu corpo, o que você vai levar para o seu filho? Não vai levar coisas boas. Você vai levar o quê? Uma Coca-Cola para dentro de casa. Uma salsicha para dentro de casa. Coisas que só vai o quê? Adoecer o seu filho. Se você não faz atividade física, como o seu filho vai fazer se você não faz? Então vai todo mundo ficar sentado vendo televisão, comendo lá, cada um no seu canto, mexendo no seu celular. E boa, por isso que nós temos o poder de mudar o nosso lar. Eu atendi uma criança de 12 anos com obesidade grau 2. Aí quando eu atendo casos assim, eu vou cobrar da criança? De forma nenhuma. Vou cobrar dos pais, porque os pais são responsáveis por comprar. A criança não vai lá, não tem dinheiro para ir comprar. É os pais que vai lá, compra e coloca na mesa. Vai, não. E aí a criança só vai e come o que está lá. Então a responsabilidade é dos pais e não das crianças. Se não coloca limite das crianças, elas vão crescer sem limite, achando que pode fazer tudo. E aí é por isso que a obesidade infantil também tem crescido de grande escala. Esse garoto de 12 anos já está pré-diabético, com colesterol lá nas alturas. Então assim, eu peguei e falei com ele, se você continuar assim, você só vai crescer doente, cada vez mais doente. Então agora você está no ponto excelente de mudar. Então vamos começar agora. Então você é responsável por levar a vida ou morte para dentro da sua casa. Se não quer calar, Lúcia, como melhorar aí a minha alimentação? E a dica é muito simples. É comendo aquilo que Deus preparou. Se não foi Deus que fez, então não come. Deus fez a água? Fez. Então essa aí você pode beber. Deus fez as frutas? Fez. Então essa você pode comer. E através das frutas do suco natural? Sim, você pode beber. Deus fez a Coca-Cola? Não. Então esse não. Deus fez os legumes, cereais, leguminosas, oleaginosas, sementes, fez. Então esse aí você pode comer. Mas o que é aquilo que Deus não fez? Aí você retira que sua alimentação já vai melhorar assim, 100%. Tá? Então Deus ele nos dá o maná, mas muitos escolhem comer a comida do Egito, a comida do mundo. Um exemplo disso é Sadraque, Mesaque e Abednego. O que eles fizeram? Eles colocaram no seu coração de não se contaminar com o manjar do rei. Então percebe a relevância do alimento na nossa vida? E aí o que Sadraque, Mesaque e Abednego comeram durante 10 dias? Foram legumes, vegetais, aquilo que Deus tinha feito. No final dos 10 dias, os rostos deles estavam muito mais bonitos do que os dos outros, porque eles estavam nutridos. Nutriente, então eles estavam mais bonitos. E eles foram dados inteligência do que os outros, porque eles estavam nutridos. O Alzheimer está sendo pesquisado aí que uma das causas do Alzheimer é o quê? Diabetes. Diabetes. Excesso de carboidrato. Você já viu aquele ditado? O peixe morre pela boca? Vocês é peixe? Não, ninguém aqui é peixe. Vocês são princesas do Senhor. E como princesas do Senhor, nós devemos o quê? Tomar cuidado com aquilo que nós temos colocado dentro do nosso corpo. E como iniciar a mudança? É uma pergunta também assim que eu recebo muito. Né? Como iniciar a mudança? Eu sugiro que você tome consciência do que você está fazendo de errado. Anote no papel, porque às vezes até sabe, né? Mas anota para visualizar. Isso tem toda uma questão por trás. A Joana sabe falar muito melhor do que eu. Quando você anota, você leva para o consciente, você consegue mudar e
vocês fazem aí de vocês. É ler a Bíblia? É orar? É jejuar para melhorar o espírito? Faça. Você precisa fazer terapia, meditar, ter mais momentos de lazer para melhorar o mental? Faça isso. Se você precisa beber mais água, comer mais fruta, mastigar melhor, faça isso. Então anote tudo aquilo que você precisa melhorar na sua vida. Eu deixei um dado ali que a OMS recomenda que você faça de 150 a 300 minutos de atividade moderada semanalmente para adultos. Em crianças, 60 minutos. No mínimo, você deve consumir 400 gramas de frutas e vegetais. O que seria isso? 400 gramas. Então, um exemplo prático. 5 folhas de alface, mais um tomate, isso aí daria 100 gramas. Então, isso no almoço e na janta, 200 gramas mais os frutos. Então, o que você precisa comer para atingir essa métrica? É impossível fazer isso? Não é impossível. O que você precisa tomar? No mínimo, 0,035 ml de água por quilograma de peso. É só você pegar o seu peso e multiplicar aí, você vai achar a quantidade de água que precisa tomar. Então, não é todo mundo que precisa tomar 2 litros de água. Isso varia de acordo com o peso. Uma pessoa que pesa 50 quilos, a quantidade de água que ela tem que tomar é uma. Uma pessoa que pesa 100 quilos, a quantidade de água que ela vai ter que tomar é outra. Então, por isso, esse cálculo, ele é um cálculo mais individualizado. No máximo, 500 gramas de carne vermelha por semana, porque as carnes vermelhas, elas têm mais aquela gordura saturada. Então, por isso, que é mais ou menos aí 500 gramas por semana. E evitar alimentos ultraprocessados. Então, essas são algumas recomendações, tá? E como fazer, né? Depois de ter anotado tudo aquilo que você precisa mudar, você precisa criar micro hábitos, pequenas mudanças. Pensando, o que eu consigo mudar agora? Não o que eu consigo mudar daqui a 2 dias, 3 dias, 1 semana, não. O que eu consigo mudar a partir de agora, nesse exato momento? Porque tudo que você deixa para depois, não vai ser feito. Então, o que eu consigo mudar nesse exato momento? E aí você encara cada tarefa como seu trabalho, como algo que é a sua obrigação de fazer, algo que é inegociável para você, que é algo que você vai fazer de uma pequena coisa. Então, é algo que você vai se comprometer aí com Deus de fazer aquela coisa. Então, por exemplo, não consigo pagar uma nutricionista, que é uma coisa grande, mas eu consigo comer 3 frutas, beber mais água, mastigar melhor, ok, já é uma meta excelente, já é um micro hábito que você consegue fazer daqui a pouquinho, né, quando for mastigar ali. Então, assim, já é um micro hábito. Eu não consigo pagar uma academia, porque muitas pessoas falam que não tem dinheiro. Então, não consegue pagar uma academia? Ok, comece a fazer aqui 30 minutos aí de caminhada, carro é de graça, ninguém vai te cobrar. Ou pular corda, 30 minutinhos ali, você já fez o seu carro. Se você não consegue pagar uma terapia para cuidar da sua mente, mas você pode o quê? Começar anotando os seus pensamentos e refletindo sobre eles, fazer uma meditação aí de 10 minutos, né? E já começar a anotar pequenas melhoras. Eu falo isso porque funciona, eu mesmo já fiz. Então, se não tem dinheiro para pagar uma terapia, faça isso. Se você não consegue ler 5 capítulos da Bíblia, que tem gente que coloca, não, eu vou ler 5 capítulos da Bíblia todos os dias. Eu mesmo fui colocada no grupo de WhatsApp que era assim. Eu, na minha vida corrida, agitada, eu não conseguia ler os 5 capítulos. Eu falei, eu vou ir no meu ritmo. Vocês podem ir correndo igual leve, mas eu vou no meu ritmo. O que aconteceu? O grupo acabou, mas eu continuei lendo. E graças a Deus, até hoje, eu estou em Salmo 50. O resto provavelmente deve ter parado, mas eu, na minha condição, eu continuei. Minha filha também, todo dia ela pensa em ler um capítulo, ela é desse tamanho. Já leu Juízes, como professora de escola dominical, eu coloquei ela para ler, ela leu, e Gênesis. Quantos livros da Bíblia você leu até hoje? Inteiro. Certo? Então, se você não consegue ler 5 capítulos da Bíblia, tenha um, que já está fazendo uma mudança. Se você não consegue orar 1 hora, ore 10 minutos, todos os dias. Já inclui essa mudança. E aí, nós muitas das vezes queremos atos grandiosos. Quantas vezes a gente já ouve falar assim, eu teria coragem de morrer por você, eu faço tudo por você, né? Tem até uma música que fala, boto o meu coração na TV, como que é? Não sei. Mas atos grandiosos, nós mulheres queremos que os nossos maridos cheguem e façam uma declaração com um buquê de flor imenso. Atos grandiosos, né? Você fala, eu tenho coragem de morrer por você, mas você tem coragem de viver? Quantas de nós mães falam, eu tenho coragem de morrer pelo meu filho?
Tem coragem de viver por ele? Pagar o sacrifício cada dia para ser uma mãe melhor? Um exemplo melhor dos seus filhos? Então, assim, muitas das vezes nós queremos fazer o extraordinário, né? E o que é o extraordinário? É o básico bem feito. É as pequenas coisas feitas com constância. O treino é algo assim, enorme, gigantesco, né? Assim, mas o que ele é composto? Por pequenas partes. Então, para você viver algo extraordinário aí da parte de Deus, o extraordinário da sua vida, você precisa começar pelos básicos, pelos micro hábitos. E terceira coisa que eu aconselho fazer é avaliar semanalmente as suas evoluções traçando novos micro hábitos. Então não tenta fazer tudo de uma vez não, pega 3. Fez aqueles 3? Agora na próxima semana eu vou ver como eu evoluir e aí eu vou manter aqueles e acrescentar mais 3. E assim aos poucos você vai melhorando e avaliando aí, pode passar a sua evolução. Esse aí é um exemplo simples, tá gente? Eu peguei essa paciente, ela perdeu 7 quilos em 6 meses. Hoje mesmo eu tive uma que perdeu 13 quilos. Mas eu trouxe esse exemplo porque ela é uma mulher cristã, igual cada uma de nós aqui, né? E ela perdeu 7 quilos fazendo 15 minutinhos de atividade física na casa dela. Ela não paga academia. Ela começou na casa dela fazendo ali e eliminou juntamente com a alimentação 7 quilos. Mas lógico, tem pessoas que quando associam a atividade física e tal, conseguem perder bem mais, né? Hoje mesmo eu tive uma que perdeu 13 quilos. Ela perdeu 16 de cintura. Então assim, como não desanimar do processo? Porque muitos começam, mas poucos terminam. E o importante, qual que vocês acham que é mais importante? Começar bem ou terminar bem? Terminar bem. Terminar. Os que começaram a ler a Bíblia, eles começaram muito bem, mas não acabaram. Então, não adiantou. Não adianta você começar e não acabar. É igual o céu, só passa que chegar até o final. Emagrece, só emagrece quem chegar até o final, aquela luta diária, todos os dias. Não é só começar a achar que vai na Nutri que a vida está resolvida, não. A Nutri faz a parte dela, que é passar a dieta, mas o individual vai ser Deus e a sua casa. Então, é cada um fazendo a sua parte. Então, é ter clareza do motivo que você quer mudar. Para que eu quero mudar? Ter clareza disso, para não desistir no processo. Entender quais os benefícios que você terá a curto, médio e longo prazo. Porque muita gente foca só no final, só nos quilos que quer perder, mas esquece dos benefícios a curto, médio e longo prazo. Qual benefício? Se sentir mais disposta, mais fôlego para fazer as coisas. Então, avaliar quais os benefícios que eu terei a curto, médio e longo prazo. Entender quais os prejuízos de viver nesse ciclo a curto, médio e longo prazo. Então, fazer novamente uma lista para não te deixar desmotivar. Então, o que eu quero evitar? Eu quero evitar ficar doente. Então, eu vou colocar isso na minha lista. Por que eu, Paloma, me preocupo com a minha alimentação? Porque eu tenho um espelho que eu não quero seguir. Eu fui uma pessoa sábia. O inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros. O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Então, você pode olhar, não, mas a genética dela deve ser maravilhosa. Deve ser isso, deve ser todo mundo magérrimo. Não. Minha genética não é boa, mas eu olhando aquilo ali, eu decidi que eu não queria aquilo pra mim, porque eu já cheguei ao fundo do poço com a minha saúde. Qual que foi o meu fundo do poço? Foi eu que cavei no meu poço? Não. Tem coisas que por mais que você fale de direito, tem coisas que é Deus colocando você ali no deserto pra fazer algo maravilhoso, tá? Os outros verem que Deus é com você. Então, a minha saúde, eu já tive um tumor no meu fígado. Eu tirei 60% do meu fígado. Fiquei 47 dias internada. Fiquei só o pó da rabiola, igual eles falam assim. Mas eu cheguei lá e depois daquilo ali, eu falei, eu não quero ficar doente. Então eu fui correr atrás de ser uma pessoa saudável. Entendeu? Então assim, entender o que você quer evitar, quais as consequências que você quer evitar. Porque isso vai te motivar a cada dia. E viver o processo com leveza. Tem tanta gente, emagrecer é tão difícil, emagrecer, vou se encarar isso com esse pensamento de peso, com certeza você vai desistir. Porque ninguém quer viver com algo ruim. Mas se você encarar o processo com leveza, com certeza você vai alcançar. Porque você tem que entender que você não está numa maratona, numa competição, para ter que cruzar ali e chegar o mais rápido possível. Eu atendo pessoas que falam assim, falando, eu quero perder 10 quilos em 2 meses, como se tivesse uma maratona. Entendeu? E aí, o que eu falo? A Joana mesmo lá. Olha, para perder 10 quilos, você vai ter que ralar muito. Então a pessoa já quer começar no extraordinário, logo pensando nos 10 quilos. Não quer viver o quê?
porque não é todo mundo. Entendeu? Então você tem que encarar o seu processo com leveza, respeitando o seu ritmo. Não é o ritmo do outro, é o seu ritmo, encarando o seu processo, com as suas peculiaridades, com as suas obrigações que vocês têm. Então, assim, não precisa correr. Outra coisa que você precisa fazer para não desanimar no processo, avaliar suas evoluções e se recompensar por isso. Essa recompensa não é com comida. Existem outras recompensas a não ser comida. É se recompensar com um salão de beleza, com algo diferente. Ah, eu vou sair com minha amiga e contar as vitórias que você teve. Então é se recompensar de maneira diferente. Porque quando você traça uma pequena meta e se você cumpre aquela meta e se recompensa, isso vai fortalecendo. Eu consigo fazer. Ah, eu consegui, então eu vou aumentar um pouquinho. Então eu consegui. Cada vez você vai se sentindo capaz. E esse senso de capacidade te fortalece a chegar até o final. Então, outra coisa muito importante é se recompensar. E coisas que você deve evitar, se auto-enganar. Corre disso, que ela me diz, porque isso aí é o que eu ouço demais. É só hoje, não, vou fugir da dieta, é só hoje, amanhã eu volto. Ah, é só hoje que eu não vou fazer atividade física. Ah, não, começou assim, então deixa. Aí só vai adiando, evita desse trem de evitar. Ah, não consegui fazer o café da manhã direitinho? O almoço eu já vou fazer. Corrija ali na hora, não deixe se prolongando. Evite se comparar. A pior coisa que tem, que você pode fazer é se comparar. Evita se comparar com os outros. Lembra? Você não é igual a outra pessoa. Você é você, o outro é outro. Então, evite se comparar. Ah, a Joana consegue fazer 100 quilos lá no agachamento. Eu consigo 20. Ah, a Joana é melhor que eu? Não. A Joana é a Joana. Ela tem a capacidade para aquilo. Talvez ela esteja mais bem fisicamente do que você. Então, evite se comparar. Outra coisa que tem que fazer é evitar esperar que os outros te ajudem. Nossa, eu ouço isso demais. Ah, mas meu esposo não me ajuda. Ontem mesmo eu ouvi. Ah, meu esposo, ele faz hambúrguer pra mim, aí eu vou lá, como ele fez, eu vou lá e como. Mesmo sem vontade, eu vou lá e como. Porque ele fez pra mim. Ah, meu esposo só traz coisas gostosas, não ganhou tanto chocolate. Eles não estão me ajudando a fazer dieta. Não, minhas amigas só me chamam para coisas assim. Evita esperar a ajuda do outro. Lembre-se, o processo é seu. O corpo é seu. Não espere do outro. Você mesmo não consegue colocar o limite, não é o outro que vai colocar. Então lembre-se, esquece de ter ajuda. Não, eu chamei fulano para ir na academia comigo e tal. Fulano foi, eu não fui. O processo é de quem? É seu. Se você quer ir, vai depender do outro. Por isso que nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. O cachorro não vai ter outras pessoas. Então entenda que o processo é seu, o corpo é seu, quem tem que cuidar é você, não é o outro. Então você tem que entender, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém fazer. E eu não me deixarei dominar por nenhuma coisa, porque eu estou focada no meu processo. Não espere a ajuda do outro. Foque só em você. Então é isso, assim, que eu gostaria de falar para vocês. Então lembre-se desse cuidado com o corpo. Lembre-se que esse corpo não é seu para você fazer o que você quer com ele. Esse corpo é para o quê? Você glorificar a Deus através do seu corpo, ser canal de bênção através do seu corpo. Amém? E aí eu gostaria de saber se tem alguma dúvida que eu poderia ajudar. Tem sempre comentário que mulher na menopausa não perde quilo. É verdade? Não é verdade, é aquela coisa. Nós temos sim predisposições, uma chance maior de ter uma certa dificuldade para perder peso. Mas não é porque você tem uma chance que você não vai perder, entendeu? Depende muito mais dos outros fatores. Eu, Paloma, eu tenho hipotiroidismo. Hipotiroidismo tem uma tendência a engordar. E eu sou gorda, não tenho excesso de peso. Por quê? Os meus fatores externos, eles estão muito bem controlados. A alimentação e exercício físico. Eu tenho predisposição a diabetes. Tenho diabetes? Não tenho. Por quê? Alimentação e exercício controlado. Então, por mais que a mulher seja, assim, um pouquinho mais difícil por conta da questão hormonal, mas se tiver os outros fatores bem controlados, tem resultados muito bons, sim. Conheço mulheres na menopausa que têm um corpo melhor do que o meu. Então, assim, não é porque tem uma predisposição que você vai agarrar aquela predisposição
predisposição e vai ficar no sofá. Não. Tem essa predisposição? Beleza, então eu vou agir. E aí mudar a sua realidade. Só você consegue mudar a sua realidade. Quais são os mitos e verdades sobre o jejum intermitente? O jejum intermitente, ele ajuda sim no processo de emagrecimento. Eu não costumo passar jejum intermitente para as minhas clientes porque eu acredito é algo que não tem que partir de mim. Eu falar assim, você não vai comer. Seria algo muito pesado para mim falar, eu tirar isso de você. Mas quando a pessoa ela já vem fazendo jejum, eu respeito aquilo que ela faz. Só que não seria algo que eu indicaria. Por quê? Não mudar hábitos que fez ela engordar, por mais que ela faça ali um jejum de 8 horas, 12 horas, 24, tem pessoas que ficam aí muito mais tempo sem comer, e depois sai do jejum, descontrola, não vai adiantar de nada. Fez uma privação à toa. Então o que eu prefiro fazer? Eu prefiro ensinar a pessoa a comer, melhorar a relação dela com o alimento e aí ela emagrecer. Só uso o jejum como uma estratégia, assim, a pessoa não está perdendo peso por nada, mas já tem uma mente estabelecida, já está fazendo o treino, aí a gente pode sim tentar uma estratégia, como jejum, low carb, só que um jejum muito bem estruturado, porque não pode ser qualquer um fazer, né? Porque senão muita gente pode passar mal. Então, tem que ser algo muito bem conversado. Então, não está indicando jejum intermitente para todo mundo. Primeiro, eu analiso o quadro, preparo essa pessoa, para depois, se final de tudo, aí o jejum. Mas se ela já chega para mim fazendo, aí eu respeito, só adapto às outras coisas. Eu consegui esclarecer? Queria que você falasse um pouquinho do risco do açúcar no nosso organismo. O açúcar, você pergunta para mim, Paloma, você consome açúcar? Consumo. Meu café, ele tem açúcar, mas o meu café, ele não é melânico, né? E uma garrafa de 1 litro, eu coloco 2 colheres de açúcar só para quebrar aquele amargo do café que eu não gosto. Já fiquei sem açúcar no café? Já. Porém, é aquela coisa, serve para você? Não serve. Aquilo não serviu para mim. Eu perdi. É o único prazer que eu tenho é tomar meu cafezinho mais ou menos assim, sem aquele amargo, né? Eu não gosto de coisas que amargam. Aí pra mim, o açúcar não vai fazer diferença nenhuma. Porque é pouco e eu tenho uma alimentação adequada e treino adequado. Então pra mim não vai fazer diferença. Mas uma pessoa que tem uma diabetes, para ela vai fazer ter um impacto muito maior para essa pessoa, porque vai piorar cada vez mais a glicemia dela. Para essa pessoa deve se tomar cuidado. No modo geral, o consumo de açúcar ele deve ser pouco. O problema é o excesso do açúcar, que aí todos os excessos que vão fazer mal. Se consumir com moderação, não te causará dano nenhum. Mas se partir para o excesso, aí vai causar dano. Consegui responder? Então, açúcar é vilão? Não. O vilão é o consumo excessivo do açúcar. Mas você consumir moderadamente não vai te fazer mal. Eu não tiro o açúcar de ninguém. Eu falo, coloco moderadamente. Quer comer um doce? Coma um doce. Mas você não precisa comer, pode ter. Você pode pegar um, vai moderar. Se a gordura do fígado, ela pode causar algum tipo de dor no fígado também. A gordura no fígado, não técnica, a técnica dela é esteatose hepática, mas ela pode causar a fibrose. E aí, seu quadro grave, eu tenho pacientes que eles têm esteatose hepática. Como se trata de esteatose? Alimentação e exercício físico. O fígado é composto de células que eram as hepatócitos, as células hepáticas. Essas células, elas têm funções no nosso corpo. O fígado é o grande responsável por metabolizar tudo. Então, quando a pessoa tem um consumo excessivo de gorduras, chega uma hora que o fígado não consegue distribuir tudo. E aí o fígado vai ficando gorduroso. Ele vai trocando células sadias por células gordurosas. E aí essas células gordurosas, elas não têm função do hepatócito, porque uma é gordura, o outro é uma célula hepática. E aí que vai gerando problemas, isso vai gerando uma série de reações no nosso corpo que pode desenvolver uma fibrose e aí seu quadro gravíssimo. Então a esteatose tem leve, moderada
Aumenta. Eu tenho uma cliente que evoluiu de leve para moderada, intensa, muito rápido. Então, assim, tem que tomar cuidado, não pode adiar esse cuidado, porque tem doenças que evoluem muito rápido. Esteatose hepática tem alguns medicamentos que ajudam, mas a base tem que ser consumir carnes magras, evitar essas gorduras, evitar os excessos de carboidrato, porque o carboidrato também tem gordura. Então, tem que ter uma alimentação muito moderada, porque senão evolui, tá? Aí, olha lá, o fígado saudável, olha do jeito que é. E aí, as células, elas vão trocando células sadias por células de gordura. E aí, o fígado vai perdendo a função dele. E aí, tanto que pessoas que têm esteatose hepática começam a ter muito dor, fazer vômito, porque o fígado não funciona bem, não metaboliza bem, então ela passa muito mal. Aí ela passa por um quadro de cirrose, até chegar na fibrose, que aí é só misericórdia de Deus. Algum outro dúvida? Tem diferença dos adoçantes? Tipo de adoçante é a mesma coisa? Existe diferentes tipos de adoçante. Tem o sucralose, tem o aspartame, alguns que são comprovados que são cancerígenos com excesso. Tem aquelas pessoas que espremem o adoçante. Adoçante é o quê? 3 gotinhas. É pouco. Mas tem gente que o quê? Espreme o adoçante. E esse excesso vai ser prejudicial. Tanto que tem alguns estudos que mostram o aspartame como sendo aí um dos que pode ser cancerígenos. Mas tem, por exemplo, o stevia, que ele é um adoçante natural. Só que o gosto dele é horrível, detesto. Já experimentei, odiei. Tudo que eu faço, eu tento experimentar antes para passar para o cliente. Eu vi que não era bom para mim, eu não faço. Então, qual que eu indico? O Lina da tampinha azul, que parece uma gotinha. Esse foi o que eu tive um sabor melhor. Mas dependendo da preparação, igual eu estava fazendo uma receita com ele, ficou horrível, eu gosto de xarope do mesmo jeito. Aí, nesses casos, se for para cozinhar, talvez o eritritol seja mais indicado, porque o gosto fica melhor. O eritritol, ele parece muito com açúcar, mas ele não é o açúcar, ele é um adoçante também. Só que ele chega a ser até cristalzinho, igualzinho açúcar, mas ele não deixa o sabor tão ruim. Só que é muito caro, então é preferível o adoçante em pequenas quantidades, e aí para receitas, né, bolo e tal, aí sim. Açúcar magro, tem diferença? Olha, o açúcar magro é assim, se a pessoa colocar uma quantidade alta, vai dar a mesma coisa se estivesse consumindo açúcar. Então, talvez seria melhor um adoçante Lina mesmo, 3 gotinhas para adoçar. 3 gotinhas, sem espremer o adoçante. Não espreme não. Acostumar com o sabor natural do alimento. Abre uma exceção só para o café, já para a marca. Mas assim, maracujá, só um pouquinho. Sente o sabor do maracujá. Maracujá foi feito para ser azedo, não foi feito para ser doce. Para ser doce, tem a laranja. Então, tá querendo uma laranja? A laranja, o maracujá é mais azedinho mesmo. O limão, não coloca açúcar demais no limão, tenta colocar um pouquinho. Porque o excesso que vai fazer mal. Não o consumo moderado, certo? O açúcar, eu lembro que a Ariana até mesmo me fez uma pergunta, eu sempre falo, depende, o açúcar é ruim? Depende. Se for uma pessoa que tiver hipoglicemia grave, ela muitas das vezes pode recorrer ao açúcar, porque senão ela pode entrar em coma. Então tudo vai depender, certo? Isso aqui é interessante, né? Porque, por exemplo, a pauta aqui, ela é tipo 1. Então, às vezes as pessoas veem ela comendo o açúcar em excesso, acha que ela está sendo negligente, mas na realidade ela está repondo para ela não morrer, literalmente. Né? Exatamente. Então, assim, uma colher de açúcar, quando a pessoa está em hipoglicemia, é um exemplo, mas tem as frutas também. Porque não, porque a fruta é mais natural, né? Ao invés de pegar um açúcar, vai comer. Então, assim, tem açúcar, tem as balas, né? Mas eu sempre recomendo a fruta, porque é mais natural. Mas se de tudo tem só a bala, come a bala. É melhor do que morrer. Banana caturra substitui bem uma colher de açúcar. A banana caturra, ela tem bastante carboidrato, sobe rapidinho. Aí depois o que acontece? Que a pessoa, assim, quando tá em hipoglicemia, ela come açúcar para aumentar. Só que depois aumenta demais e tem que tomar insulina para baixar. Então, é uma luta. O que eu recomendo? Coma carboidratos de rápida absorção, pequena quantidade, média para estabilizar. Porque senão vai ficar aquela briga, entendeu? Alguma dúvida?
sorvete também é um alimento que, se a gente for olhar, não tem nada de bom ali, né? É só gorduras e mais gorduras. Só que eu, como nutricionista, tomo sorvete? Tomo. Né? Eu tomo o quê? Uma vez a cada 3 meses. Entendeu? Eu tomo também, não vou ficar sem. Lógico, se eu quiser tomar uma vez no mês, eu vou tomar também. Só que eu não sinto essa necessidade. Quem sente necessidade? Porque frequentemente comer algo doce é porque está comendo frequentemente algo doce. Então passa a ser costume. Para mim não é costume comer isso frequente. Então só de vez em quando me dá vontade, eu vou lá e como. Pizza. Eu como pizza? Como pizza. Ontem mesmo eu comi pizza, né, Manu? Nós comemos. Foi a pizza que eu mesmo fiz em casa. Nunca tinha feito pizza. Eu fiz. Mas eu como pizza todo dia? Não como pizza todo dia. Eu como pizza 2 vezes no mês. O restante é alimento normal. O problema não está nas exceções. O problema está o quê? Na frequência. Entendeu? Para quem tem regras, pode haver exceções. Mas para quem não tem regras, pode haver exceções. Por quê? Eu sei que isso não é uma coisa que eu vou comer todo dia. Então, quando eu quiser comer, eu vou comer. Por quê? Eu estou afim de comer. Mas eu não vou fazer isso com frequência. Entendeu? Então, eu tenho regra. Como eu tenho regra, eu posso ter exceção. Então, há alguns alimentos aí. Temos o refrigerante, temos o sorvete, miojo, os congelados, tá? Evite comprar alimentos congelados. Faça o seu próprio alimento. Tem muita gente que pega lá a pizza congelada. É preferível você fazer a pizza ou comer uma pizza do que pegar a congelada. Porque a congelada vai ter conservantes ali para durar não sei quanto tempo a pizza. Então é preferível você comer a pizza feita ali na hora do que a congelada. Então, evitar esses alimentos muito industrializados. Tem uma frase que fala de pacote menos e descarte mais. Entendeu? Parar de abrir tantos pacotinhos, salgadinhos também. Você que é criançada adora, eu amo salgadinho, pensa. Fala uma coisa que você gosta. Salgadinho. Como salgadinho todo dia? Não. Por mais que eu goste muito, não sei nem quando foi a última vez que eu comi. Por quê? Eu posso gostar, mas eu sei que aquilo não vai me fazer bem, não vou comer todo dia. Eu só como algo quando me dá vontade. Eu não como algo por falta de opção, por falta de planejamento. Porque na minha geladeira sempre tem alguma coisa pronta para me chegar lá e comer. Eu não uso comer porque eu não tenho nada preparado. Porque sempre na minha geladeira vai ter pote de frango pronto, vai ser tudo que eu preciso para comer. Então, por isso eu vou lá e como. Só como as outras coisas quando realmente eu estou com vontade. E não procurar as marcas, não por falta de planejamento, é simplesmente porque eu quero comer, aí eu vou comer. Entendeu? Eu como 700 ml de açaí, então nunca na vida, né? Não, se eu quiser comer o açaí, eu vou comer, mas não todos os dias. E não precisa ser 700 ml. Precisa ser 700 ml para matar a sua vontade? Por que não 300? Por que os 700? Se você comer 300 gramas de açaí, ele vai ter um gosto diferente dos 700? Se você for comer? Não, o gosto é o mesmo. Então, por que comer os 700 sendo que você vai saber que aquilo ali vai ser muito mais prejudicial para a sua saúde do que se tivesse comido ali com equilíbrio? Entendeu? Então, comer uma fatia de bolo vai ter mesmo gosto do que comer o bolo inteiro. Então, é entender, eu não preciso comer o bolo inteiro para saber o gosto que tem. Eu comendo um pequeno pedaço, eu sei o gosto que tem, tá bom. É trabalhar essa questão do equilíbrio, entendeu? O grande segredo é evitar o excesso, porque o excesso faz mal. Lembra lá? O excesso de carboidrato, diabetes. O excesso de sal, pressão alta. O excesso de gorduras, né? Altera o colesterol. Então, fuja dos excessos. Comer moderadamente pode. Tudo belíssimo, né? Comer moderadamente vocês podem, só que não é com frequência, é moderadamente. A pessoa está o tempo todo buscando prazer na alimentação, porque talvez esse prazer aí não está vindo de outras áreas. Ela encontra na alimentação o prazer da vida dela. Ah, meu prazer é comer. Se eu tenho que parar de comer, prefiro morrer. É a mesma coisa que está morrendo. Porque o prazer dela é aquilo. Então tem que encontrar prazer em outras coisas, não só na comida. É o prazer de uma amizade, de uma conversa, o prazer de sair com as amizades, ver um filme. Existem outras